quadro de capacitores, aonde tem a justificativa dos capacitores eletrolíticos, tá ok? O seu formato físico. Tem a variedade de cores, mas é devido ao próprio fabricante. Temos algumas características físicas que depois irei comentar como ocorre esse parâmetro, tá? Aquecimento, recolhimento da capa. Ali é a abertura do próprio elemento capacitor, onde vocês podem ver a parte interna dele, tá ok? Aqui as lâminas, essa parte escura aqui é o dieletro dele, ó, seu papel dieletro, onde ele é embebido num produto químico. Tem a sua parte, a sua capa externa. Ali é um capacitor de tântalos, que são capacitores eletrolíticos de alta velocidade. Os capacitores cerâmicos, discos cerâmicos, capacitores de poliéster, tá certo? Temos aqui a quantidade deles, a parte interna do capacitor de poliéster. Temos aqui também no quadro a parte interna do capacitor de cerâmica, olha lá. Naquele ponto bem ali embaixo temos a lâmina de cerâmica no meio, entre as duas lâminas de alumínio. Então esse é o quadro de capacitores e no próximo bloco vocês verão a informação da atuação do capacitor. Com os capacitores, primeiro irei apresentar, eu já mostrei o quadro para vocês de capacitores e agora irei fazer alguns testes com eles, aonde capacitores de baixa capacitância, alta resistência, capacitores de alta capacitância, baixa resistência, tá ok? Então repetindo, capacitores de baixa capacitância, alta resistência e capacitores que possuem uma capacitância muito alta, com 1500 ou mais, eu tenho até aqui na minha bancada um de 16.000, a resistência dele é mais baixa diante desses outros. Depois no decorrer vocês vão entendendo o porquê, tá? As características de aferição do capacitor são o seguinte: primeiro, o capacitor é um acumulador de tensão. Tem duas lâminas, onde essas lâminas são enroladas sobre um dieletro. Esse é um capacitor químico, tá legal? O dieletro dele é químico, tem um papel embebido sobre uma química, onde essa química na realidade reage em repulsar os elétrons, mantendo as lâminas separadas e mantendo a carga de tensão acumulada sobre o seu corpo. A parte teórica desses componentes, na realidade, fica o mais em cargo do aluno procurar informações teóricas sobre ele. Eu aqui vou informar mais a parte prática dele, tá ok? A parte de aferição, detectar como ele está com defeito, como você pode fazer a leitura. O capacitor eletrolítico sempre é lido em microfarad. Aí vocês vão depois entender o porquê eu falo sobre isso. Ele pode ser de alta tensão, ó, até 250 volts, pode chegar até maior tensão. Aqui eu tenho um de 400 volts, tá ok? Então a sua capacitância pode chegar de abaixo de 1 microfarad até acima de vários microfarads acima. Quanto maior a capacitância dele, é muito raro, não impossível, é muito raro você encontrar um capacitor de alta capacitância com a tensão maior. Normalmente sempre eles têm baixa capacitância com maior tensão, tá ok? Então eu vou pegar e demonstrar primeiramente. Esses capacitores, obviamente, que estão na minha bancada aqui, eles estão descarregados. Mas eu aconselho a você que vai retirar um capacitor de um aparelho, observar qual é o motivo na escala DCV. Por que DCV? Porque esse capacitor possui polaridade. Se ele possui polaridade, então você vai ter que pegar, identificar ele pela ponteira preta sendo negativo e a vermelha positivo. Você passa com a escala, ó, como ele trabalha aqui, ó, ele trabalha com 250 volts. Deixa eu colocar aqui 250 volts. Trabalhando com 250 volts e uma capacitância de 330, ele acumula uma cargazinha suficiente, devido a esse capacitor até ser de uma fonte de TV. Então vamos colocar aqui dentro do circuito, tá ok? Ele vai estar no circuito, então você bota na escala 250 e vai aferir sobre ele para observar se ele tem tensão. Normalmente o capacitor possui uma pequena tensão retida nele, essa tensão é muito difícil sair, mas muito pequena. Agora, se a tensão chegar a um número maior, deixa eu botar o motivo na escala, numa posição aqui visível. Então, se ele chegar numa posição maior, no centro do motivo da escala 250, no meio aqui seria 125 volts. Se chegar a mais, está o total de carga dele. Então, se ele chegar a esse nível, o que você tem que fazer? Pegar um resistor de pelo menos 100 ohms, de 5 watts, e encostar sobre os seus terminais, no próprio circuito, tá ok? Encosta sobre os seus terminais, não encostando o dedo nos terminais do resistor, e sim apenas pegando no corpo dele e encostando nos terminais. Aguarda um momento e logo após você pode conferir que ele vai estar descarregado, certo? Observou que está descarregado, vamos ao teste do capacitor. Passe para uma escala
Capacitores de tensão alta e baixa capacitância, normalmente a resistência é alta, como já falei para vocês. Então você tem que utilizar uma escala de 330, provavelmente 100, aqui X100 já seria o suficiente. Então vou colocar aqui um teste. Ele vai ter que carregar e descarregar rapidamente nessa escala. Carregou e descarregou, certo? Vou inverter agora as ponteiras, aonde vocês estão vendo nada, né? Claro que eu posicionei aqui, mas estou primeiro mostrando que a reação do multímetro. Houve a descarga completa. Agora eu vou demonstrar sobre o próprio componente de novo. Sempre a reação é a mesma. Você vai colocar a ponteira, independente se a ponteira vermelha vai no sentido do outro. Depois que você fizer a reversão, é que vai contar. Então eu vou colocar aqui a ponteira preta no negativo e a vermelha no positivo. Carregou e descarregou, certo? Faço a inversão, carregou e descarregou. Pronto. O capacitor, na realidade, o capacitor eletrolítico, ele tem o formato de acumular tensão, tá? A reação capacitiva dele em acumular tensão é para manter a filtragem e ao mesmo tempo manter uma tensão de pico. Esse capacitor aqui eu vou comentar muito sobre ele na etapa da fonte de televisor e fonte de DVD também, que eu vou comentar sobre eles, tá? De tensões mais altas. Agora vou constatar se esse capacitor está ok. Aumento mais a escala e vou pegar e inserir de novo essa mesma medida. Então vou inserir, aguardo um momento. Ele vai ter que descarregar total como ele descarregou com uma escala mais baixa. Descarregou completamente. Vou fazer a reversão. De novo, houve o descarrego dele. Então constata-se que esse capacitor não está em curto e nem em fuga, tá? Não garante, não estou garantindo para você. Você pode ver o valor dele aqui, descrito no corpo dele, que não estou garantindo que ele esteja com a capacidade de 330 microfarad. Apenas eu fiz o teste com o multímetro analógico, com a característica de saber se ele está em curto ou fuga. E depois eu vou demonstrar para vocês ali, ou ressecado também, apresenta um defeito de ressecado, onde ele não vai haver reação capacitiva, tá? Eu apenas fiz o teste de reação capacitiva com esse componente. Qualquer capacitor pode ser